Quando você fala dessa atenção primária e o médico te conhecer, fico pensando o seguinte, aí eu vou entrar um pouco no modelo de negócio, tá? Assim, pensando no empreendedor. Vocês têm médicos da Alice ou vocês têm uma rede de conveniados? Como que funciona isso aí? E quando você fala o médico te conhecer bem, acredito eu que, independente de qual seja o modelo de negócio com o médico, é um turnover gigantesco, né? Porque é o mercado. Então, a estrutura de know-how sobre o paciente está na Alice. É isso? É assim que funciona? Dá um overview pra gente. Acho que, dando um passo atrás aqui, a gente integra tudo que acontece com você, sua jornada de saúde. Tá. Então, se você é membro Alice, você vai em alguns laboratórios que a gente tem, Fleury, Amais, Lavoisier, enfim, todos que a gente tem. Esses exames eles vão estar integrados com o seu histórico. Caramba. Tanto no seu aplicativo, quanto no... Isso é uma dor gigantesca, cara. Isso é uma dor gigantesca. Exato. Então, tanto no seu aplicativo, quanto o profissional que está te atendendo. Quando você vai num médico especialista da rede da Alice, então quando você vai num gastro, num dermato, ele tem acesso a esses resultados desse exame e ele consegue... e tudo que ele escreveu no seu prontuário vai estar registrado no seu prontuário. Quando você fala no Alice Agora, que é o nosso teleatendimento, nosso pronto atendimento digital no nosso app, o enfermeiro ou o médico que vai te atender vai ter acesso à sua ida o exame que você fez, a sua ida no médico especialista e o seu caso específico ali que você relatou no nosso chat antes do atendimento. E aí você consegue criar uma jornada que é muito mais eficiente. Então o cara consegue até saber que às vezes você está com uma dor de cabeça, mas que você não está dormindo bem, porque isso no seu psiquiatra... Aí a pessoa consegue ter uma visão holística sobre você, 360 sobre você. Perfeito. Tem um caso meu que ele é bem anedótico, ele aconteceu logo que eu entrei na Alice, que acordei um dia com a pele, tava super vermelha aqui, botava a mão, doía, né, aqui no nariz, assim. Entrei no aplicativo do Alice Agora, no aplicativo do Alice, falei no Alice Agora. O Alice Agora é a telemedicina. Isso, como a gente chama a telemedicina, mas que você vai ver que é bem diferente de uma telemedicina tradicional. Boa. Então, acordei, vermelhidão, ardendo. Entrei no Alice Agora, falei com uma enfermeira. Ela pediu uma foto, mandei uma foto, só tipo um WhatsApp. Ela pode botar médico no grupo, outros enfermeiros e tal. Caramba, que legal, cara. E ela pediu uma foto, mandei a foto. E aí, 2, 3 minutos depois, ela volta. Pedro, eu vi que você foi no gastro. Tem 2 semanas, mais ou menos. E ele passou esse medicamento para você. Você tá tomando esse medicamento ainda? Aí eu falei, não, a dor já passou. Eu parei. Ela falei, não, tô tomando ainda, mas a dor já passou. Ela, então ótimo. Então pode parar de tomar esse medicamento. Isso daí é um efeito colateral desse medicamento. Nossa. E eu vou subir aqui uma pomadinha para você passar, só para aliviar a dor no aplicativo aqui. E amanhã, depois de amanhã, sumiu. Essa jornada, ela demorou 20 minutos, mais ou menos. Caraca. Da minha casa. Ela custa para o sistema de saúde. A gente sempre fala do sistema de saúde, né? Que é a sinistralidade. Custou para o sistema de saúde entre R$25 e R$35, tá? Mais ou menos. Pensa agora numa jornada, num plano de saúde tradicional, em que eu acordo com essa dor. Será que eu provavelmente vou procurar um dermato? Ou, se você é um pouco hipocondríaco, você vai no pronto-socorro, né? Porque tava feio mesmo o negócio. Ele não vai entender nada, porque não tem o seu histórico. Exato. Vai te pedir exame. Exato. Então, essa é uma jornada que, num plano de saúde Vocês tradicional... garantiram eficiência para o processo. Ele vai custar aí, cara, centenas, se não milhares de reais. Caraca. E aí, quando você coloca isso em escala... Então, esse é um exemplo bem bobo meu, mas agora pensa alguém uma pessoa com diabetes, por exemplo, que requer um cuidado constante, uma atenção muito próxima, né? Essa pessoa... Assim, qualquer problema que ela tem, ela provavelmente vai ficar bem mais preocupada do que uma manchinha na pele. Sim. E aí, assim, Deus sabe, né, essa jornada que ela vai ter. E aí ela vai ficar no pronto-socorro, que o médico não conhece ela, não entende nada daquele caso, né? É uma pessoa bem generalista. Então, quando você consegue cuidar das pessoas, principalmente dos casos de saúde mais grave, uma diabetes, uma hipertensão, botam ela num protocolo e junto com isso, né, você coloca um time que tem acesso ao seu histórico, que te conhece, que te acompanha,
cara, os desfechos são incríveis. Incrível. Acho legal, a gente foi nomeado pela Fast Company, a segunda empresa, há 2 anos atrás, a segunda empresa mais inovadora da América Latina, e ano passado, a empresa mais inovadora da América Latina. Caraca, bicho. E um dos cases que a gente, né, que eles usaram para dar esse prêmio pra gente foi o percentual de partos vaginais na Alice. Então, enquanto no Brasil aí a média vai girar entre 20% e 30%, na Alice ela gira entre 60% e 70%. Cara, como assim, mano? Mas Incrível, qual né? é que é? E o que a gente viu, basicamente, é que a grande maioria das mulheres, quando descobriu a gestação, vinham com uma vontade de ter um parto natural, um parto vaginal, e o sistema acabava empurrando elas para um parto cesáreo, Total. né? O parto cesáreo, ele custa mais, de forma geral, para o sistema. Não só o parto em si, mas você pensa que um bebê que nasce prematuro de um parto cesariano, né? Que é um dos casos que pode ser um caso de risco e pode acontecer bastante. O risco de internação desse bebê é muito maior, né? Entendi. Da mãe também. Então, o desfecho é pior. Leva pra caramba o ticket que se gasta, não. Então, a gente descobriu que, a mãe quer, na maioria das vezes, a mãe chega com essa vontade, muitas vezes ela não sabe muito bem, né, o que seguir, e aí acaba chegando com essa vontade, e o sistema acabava empurrando ela para um parto cesariano. Qual o motivo? Tem alguma explicação do sistema empurrar? Vocês chegaram a uma conclusão? Será? Você tem esse dado? Programação? Tem uma porção de dado. Tem desde do médico que ganha, do obstetra que ganha mais. Putz, né? Eu posso botar deixa que eu falo. Escolher ali o horário sim. Para fazer esse parto, é mais conveniente, né? Até o próprio agendamento com o hospital e, enfim. Você cria uma logística mais organizada. Exato. E aí acaba, né? Pode acabar custando até mais. Então, existe um desenhamento de incentivo relevante. Total. E, se eu não me engano, o próprio SUS empurra a cesárea. Eu acho que depende muito da região e da capacidade do hospital. Assim, boato, isso aqui eu tô falando sem nenhuma comprovação, mas, se eu não me engano, o que eu tinha ouvido falar é que o SUS, ele não... Porque parte normal dá maior trabalho, porque tem que ficar induzindo, tal. As pessoas demora. Não querem... porque demora. Sim. As pessoas não querem ter esse trabalho e vai pra cesárea. No SUS, contrariava no muitas SUS vezes ainda é melhor do que no particular, né? É mesmo, cara? É bem melhor. O índice, eu não tenho de cabeça aqui, que mas surreal, é melhor. Então, bicho. E vocês com dados... Então o que a gente faz é colocar essa gestante numa linha de cuidado, num protocolo. Com essa Alice Mais? É Alice Mais? Alice Agora. Alice Agora, vocês conseguem ir acompanhando naquelas aflições da grávida? Exatamente. Será que eu tô tendo contração? E nisso aí entra uma pessoa... E aí você tem a sua jornada, então, né, chega lá na 12ª semana, onde tem que fazer o exame morfológico, a enfermeira te procura e fala, fulana, como é que tá? Como é que tá aí? Tá preocupada? Vamos ter o exame morfológico serve para isso. Você vai fazer em qual laboratório você vai fazer? Você precisa de ajuda com agendamento, enfim. Então, você coloca essa pessoa numa jornada, aí se o exame vem com alguma coisa estranha, que tem que já fazer alguma verificação, alguma consulta de follow-up, a própria enfermeira já fala. Então, esse índice aqui de sangue ou de qualquer coisa específica, acho que vale a gente dar um duplo clique aqui, entender se pode ser um problema ou não, o que a gente faz para tratar. E aí, com isso, a pessoa fica muito engajada com o nosso modelo de saúde. Total. E acaba criando, de fato, mais confiança no sistema. Sem brincadeira, vocês estão falando aqui, você está me falando como que funciona, eu tô ficando com inveja do que vocês estão fazendo. Porque eu falo, eu queria ter isso, porque é o que acontece. Os médicos não se conversam. Você pode ter um convênio bom, cara. Exato. Os médicos não se conversam. Esse aqui é um ótimo exemplo, cara. O caso da Preta Gil. O câncer que ela teve é um câncer muito violento. Eu não sou profissional de saúde, então não tenho com base um entendimento profundo aqui, mas que provavelmente se ela estivesse seguindo um protocolo ali de check-up por conta da idade dela, condições de saúde existentes, talvez esse caso ele tivesse sido descoberto antes e... Poderia ser prevenido. Ou então poderia talvez ter alongado um pouco mais a vida dela, né? E ela tem toda a condição, né? Ela tinha toda a condição financeira do mundo. Gastou de dinheiro, inclusive, nos Estados Unidos. Exato. O que acontece o plano de saúde tradicional, ele não engaja.
E a grande maioria dos planos tradicionais no Brasil hoje são instituições financeiras. Ele vende o seguro de carro e também vende um seguro de saúde. É isso. Não é uma empresa de saúde, é uma empresa financeira que olha para a base como um sinistro. Cara, por mais que é óbvio, porque o próprio nome é o mesmo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Exato. Que assim, eles não são de saúde, eles são financeiros. Exato. Já coloquei um pé atrás aí. Exato. É verdade. Exato. Dinheiro puro. Sem pensar muitas vezes em eficiência, é ROI total por vida. Exato. O cara... Que não deixa de ser sempre, porque é um business, nós estamos no capitalismo, mas o melhor jeito de você prevenir um gasto excessivo é trazer eficiência pro core business, que é a saúde. E foi exatamente aí que a Alice nasceu. Então a Alice nasce para, antes de ser um player financeiro, a gente ser um player de saúde. De regulado pela ANS, tem lá todas as burocracias que precisa, necessárias, mas a gente é uma empresa de saúde, que por acaso é regulado pela ANS e segue o padrão de plano de saúde. E, cara, como que funciona a parte de... Eu já vou entrar também na parte de crescimento, que é o que tô bem curioso, mas, por exemplo, de um tempo para cá, e eu não sei nem qual o motivo, antigamente a pessoa física conseguia contratar convênio direto. E aí, depois de um certo tempo, sei lá, por algum motivo, parou de se deixar a pessoa física contratar direto, tanto que isso é um BO lá, porque a gente tem convênio na empresa. E vamos ter... Já tô colocando aqui uma reunião pra gente se alinhar para isso. Mas, cara, quando o cara sai, eu preciso ter... ele tem 6 meses para ficar com o convênio e tudo mais, e depois tá ferrado. Se ele não conseguir outro emprego, ou se ele quiser empreender, dependendo um microempreendedor, vender brigadeiro, sei lá. Tá ferrado, porque ele não consegue renovar esse convênio, é uma burocracia gigantesca. Como que funciona ali? Qualquer um consegue contratar ou é B2B também, como todos os convênios? Se por acaso for, por que tem essa... Eu não tenho uma explicação, provavelmente deve ter alguma justificativa financeira por trás, mas me explica um pouco desse rolê aí. A gente nasceu como B2C, porque, imagina, você cria um plano de saúde, aí você tem um hospital, né? Você tem que partir de algum lugar. Você tem um hospital, um médico de cada especialidade. Na região. Um médico de cada especialidade. O primeiro hospital da Alice foi o Oswaldo Cruz. Foi? Um médico de cada especialidade e, cara, um laboratório e vambora, né? Se você vender para uma empresa é bem difícil. Então, a gente nasceu no B2C. E, cara, o problema do B2C é que ele tem uma dinâmica de regulamentação complexa. E o reajuste limitado, enfim, tem várias questões regulatórias. Já comecei até a imaginar algumas coisas que acontecem, porque o convênio se ferra pra caramba na justiça. Tem isso também, acho que isso é um problema para qualquer indústria do Brasil. Né? Mas uma pessoa física é um contrato. Numa pessoa jurídica, você consegue analisar ainda um pacote de vidas. E a forma como o produto é regulado é bem diferente, tá? Então, entendi. Existe uma regulação diferente. Existe uma regulação diferente. Caramba, que doideira. Então, a gente nasceu no B2C, a gente cresceu, a gente aprendeu muito com o B2C. Então, o nosso produto ele é o que ele é hoje, graças a essa experiência incrível que a gente teve no B2C aí, durante quase 3 anos. Quanto tempo a Alice tem? A gente tem 5 anos. 5. Então, você entrou no começo mesmo. Foi no comecinho, E aí, com o tempo, a gente foi cada vez mais migrando para o B2B, porque o B2B é um mercado muito maior no Brasil. Hoje, mais de 70% dos planos de saúde são B2B. E o B2C acontece também que você pensa que você tem uma seleção diversa muito grande, né? Então, a galera que mais precisa do plano é quem mais vai procurar. E aí, acaba que o sistema é difícil você ter o colchão que o B2B gera, né? Sim. De colocar um pool muito grande. Total. Então, é um business mais difícil mesmo, tá? Acho que a gente sonha em voltar para o B2C em algum momento. E tem que ter um jeito de fazer dar certo. Acho que o caminho que a gente estava indo estava bem legal. A regulamentação precisa afrouxar. Talvez fazer uma espécie de um grupo, igual acontece com o consórcio. Tem o coletivo por adesão, né? Mas aí precisa... Mas a regulação precisa afrouxar, porque se tudo é problema para vocês e vocês ficam com risco, ninguém vai querer fazer. Eu acho que é papel um pouco do empreendedor também, cara, olhar o sistema e tentar contornar. Tentar dar um jeito de trabalhar com aquilo ali. Então, a gente não gosta muito de depender de regulamentação e tal. Lógico que tem regulamentação que ajuda, atrapalha. Sim. Mas, dado o cenário que a gente tem, como que a gente trabalha em cima disso, sabe? Então,
por uma questão de foco, né, e tamanho de mercado, a gente decidiu interromper o B2C e focar só no B2B, mas a gente vende para a empresa a partir de uma vida. Caramba, Então, o MEI aí, já consegue o fazer. microempreendedor consegue fazer a Alice, sim. Putz, que legal, Ah. cara.